Serginho, glória a Deus. E eu quero compartilhar uma palavra do coração de Deus para os nossos corações, dizendo: aguilhão nunca mais. E essa palavra, ela está ali, eu estou abrindo aqui, em Atos 9, o verso 5, que fala: duro te é recalcitrar contra o aguilhão. Duro é. E o que é o aguilhão? O aguilhão, naquela época ali de Paulo, Saulo ali, era usado para arar a terra. Como funcionava? Eles usavam muito boi, muito cavalo, ali para arar a terra. E quando o boi e quando o cavalo ele empacava, ele parava, o aguilhão era usado. Era uma haste de metal com uma ponta afiada, que o dono usava para espetar o animal para que ele saísse daquela posição empacado e voltasse a cumprir o propósito que ele tinha naquele local. E é isso que eu quero dizer. Só que naquela época tinha alguns bois e alguns cavalos que eles eram bem teimosos. Eles não cediam muito fácil. Então o que eles faziam? Quando o aguilhão espetava, eles davam coices. Eles resistiam. E recalcitrar é resistir, teimar, não ceder. Imagina a cena, o boi, o aguilhão espetando e o boi dando coice no aguilhão. Cada coiçada que ele dava, ele o quê? Se machucava naquela ponta. Por isso essa palavra, duro é recalcitrar contra o aguilhão. Duro é resistir aos aguilhões. O aguilhão ficava na mão do dono, daquele que estava ali para ajudar a cumprir aquele propósito. Eu quero te dizer, nós pertencemos a um Deus, nós temos um Pai amoroso, nós temos um Deus que é amor. E esse Deus, aquele Pai que ama, o Pai que ama disciplina. A própria palavra diz que nós temos um Deus que é um Pai e esse Pai, Ele ama. Ele disciplina a quem ama. Deus disciplina a mim e a você porque nos ama. E quando Ele vai vendo a gente ali, como aqueles animais, ali, fazendo essa metáfora, Ele cumprindo o propósito de arar a terra. E o Senhor deu um propósito para mim, deu um propósito para você. E Ele vê a gente trabalhando e Ele está lá observando, que legal, está cumprindo, está caminhando, só que de repente a gente vai e para. Não quero. Ou eu quero fazer desse jeito, ou eu quero fazer dessa forma. Aí o Senhor fala, não está cumprindo o propósito. Como pai, como o dono, Ele pega o aguilhão e nos... Carol, dá aquela aguilhoada. Não está cumprindo o chamado. Existem várias formas do Senhor, Ele nos aguilhoar. Uma começa na mente. O Senhor trazendo a sua memória, dizendo, não faça isso. Não faça isso. Deus falando com você. Não tenha essa atitude. Esse não é o caminho certo. Isso é uma das formas. E às vezes, sabe quando você fala assim, eu estou com uns pensamentos, eu estou ouvindo umas coisas. Não. É o Espírito Santo de Deus falando com você. Uma forma de dizer para quê? Para que ele não tenha que trazer aquele aguilhão circunstancial. Situações que nos levam, às vezes, sofrer com a aguilhoada, porque não estamos obedecendo o propósito de Deus. Estamos chegando ao final de mais um ano, estamos nesse período de reflexão, refletirmos. Será que paramos em algum período na nossa caminhada? Será que o Senhor está ali nos aguilhoando para que a gente continue caminhando do jeito que Ele quer? Mas será que a gente está ouvindo? Ou eu não estou ouvindo, não quero ouvir, eu não quero, enfim. Tantas são as justificativas, os motivos que podem nos conduzir. Mas hoje o Senhor te chama a você retomar. Deus está falando, os aguilhões existem fases. Se Ele está falando com você, preste atenção. Porque se a gente não escuta, ou escuta, mas não obedece,
pode ser que o Senhor, ele passe para a segunda etapa, que é a etapa do aguilhão circunstancial. Jonas viveu esse aguilhão circunstancial. O Senhor tinha falado para ele, vá a Nínive e pregue. Ele não quis. Ele entrou no navio que levou ele para Tarso. Eu vou para Tarso, eu não vou para Nínive não. E o Senhor, ele levou um aguilhão circunstancial. Ele sabe o que foi? Foi uma tempestade. E Jonas viveu aquela tempestade. E vou te contar. Normalmente as tempestades são trazidas pelo inimigo, pelo diabo. Mas no caso ali, foi não. Aquela tempestade foi trazida pela teimosia, pela falta de conduta correta de Jonas. Às vezes, existem tempestades que surgem na nossa vida por condutas nossas, por atitudes errôneas nossas, pela falta de postura nossa. E o Senhor, ele traz os aguilhões circunstanciais, algumas tempestades. Mas eu quero te dizer, você está vivendo aí uma tempestade circunstancial de um aguilhão porque você tem recalcitrado, você tem resistido àquilo que Deus tem falado. Eu quero te dizer que o Senhor pode parar essa tempestade agora, sabe como? Com uma atitude sua, uma postura sua, uma conduta sua diante disso. Sabe qual? Arrependimento. Arrependimento e oração diante do Senhor, dizendo, Deus, eu estou teimando com relação a isso, mas eu peço perdão. E peço ao Senhor, Espírito Santo de Deus, me perdoe e me dê uma nova oportunidade, porque eu vou fazer diferente. E aí, eu não sei a tempestade se é na sua área financeira, eu não sei se a tempestade é na sua área familiar. Às vezes, você tem recalcitrado aí na sua área familiar, vivido momentos difíceis, momentos complicados e você, não, eu não abro mão disso, mas o Senhor está querendo aí que você abra. Porque Ele vai tratar aí, Ele vai trabalhar nessa área. Deixa o Senhor entrar. Não resista aos aguilhões. Porque com certeza essas tempestades vão parar. Essas tempestades vão cessar. E você vai dizer, ai, aos aguilhões nunca mais. O objetivo, nós não temos um Deus tirano. O objetivo não é viver uma vida de aguilhoado o tempo inteiro. Aguilhão tem que ser circunstancial. Não pode ser algo o tempo inteiro, porque a gente está teimando toda hora. Que você venha viver a melhor fase da sua vida e refletir sobre esse novo tempo na sua história. E os aguilhões sejam excepcionais, uma exceção na nossa vida, porque somos marcados por uma vida de obediência ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, Serginho. Carol, você está falando sobre isso, eu queria aqui fazer um breve comentário com você sobre algo que nos chama muita atenção hoje, sobre o nascimento do Senhor. A gente vai estar falando muito sobre isso. E quem mantinha esse aguilhão na sua vida era alguém que odiava o Natal. Foi a primeira pessoa que odiou o Natal, porque permitiu esse aguilhão na sua vida. E essa pessoa era Herodes. Herodes, por duas tentativas fracassadas, por causa desses aguilhões na sua própria vida, ele quis matar o sentido do Natal, que era Jesus. Movido talvez pela inveja, movido talvez ali pela soberba, ele desacreditou do Natal. Herodes, ele quis matar o sentido do Natal. Quantas vezes nós queremos, por causa desses aguilhões, Carol acabou de falar, queremos matar o sentido do Natal em nós mesmos. Como? Fomentando a inveja, essa autossuficiência, esse reinado próprio, pessoal, esse reinado ali sem objetivo. Ou seja, nós precisamos então observar quando esses aguilhões, eles querem nos tirar ali a vida do próprio Deus em nós. Então observe bem, quando Jesus veio, ele veio para ser adorado. Herodes não quis que isso acontecesse.
frustrou-se 2 vezes em seu plano, uma através dos magos e depois na ordem de matar todos os meninos homens, né, até 2 anos de idade, porque a promessa falava de um rei. Mas Deus, para confundir tudo isso aí, Deus ali, Ele arquitetou tudo de uma forma tão especial, para que ainda assim esse menino viesse e fosse o nosso rei. E o nosso rei, não de um reinado temporário, como ele, Herodes, forçou, ele matou pessoas para manter o seu reinado. Na sua vida, não force nada para manter o reinado. Dê o reinado a Cristo. Ali, ele quer ser o rei, quer dizer, ele tem que ser o dono do seu coração. Se ele for o dono, você acha que ele vai permitir que seja ali você incomodado por esses aguilhões? Não, ele vai querer tirar, obviamente. Ele quer lealdade de você, então que você o sirva. Então que hoje, dessa palavra maravilhosa que Carol nos trouxe, você tome aí para, de fato, fazer com que o sentido do Natal seja para você sem aguilhões. E aguilhões, claro, nunca mais. Vamos orar? Deus, nesta manhã tão especial, onde o mundo, Deus, comumente aceita Cristo, aceita o seu nascimento, aceita ali, ou até mesmo porque convencionou, ó Deus, como fosse o seu nascimento. Mas nós queremos nessa hora, tão somente por esse dia, que é o dia mais lindo que nós podemos ter, que é o que temos, que é o hoje, eu quero abençoar, Deus, a vida de cada um, para que nessa transformação comportamental sugerida aqui no programa hoje, numa postura diferente, amável, tratável, sensível, cada um de nós venha de uma forma muito linda espelhar e espalhar, ó Deus, a Tua glória por onde formos. Queremos ser bênçãos, agentes de milagres. Queremos, ó Deus, ser pacíficos no meio da guerra. Queremos ser conciliadores no meio das dissensões. Nós queremos ser tranquilos quando todos estão, ó Deus, às vezes agitados. Nós queremos, Deus, sim, ser esses bem-aventurados, ó Deus, por cumprir todos os mandamentos do Senhor ali e assim, ó Deus, exalar o Teu bom perfume. Assim como aqueles magos trouxeram ouro, incenso e mirra, que esse incenso venha também como presente ao Senhor através das nossas ações. O ouro, pelos valores que nós vamos apresentar. E, claro, a mirra, por ser essa renovação do óleo na nossa própria vida. Por isso, Deus, eu abençoo o dia de cada um desses telespectadores. Eu abençoo a família. Abençoo aquele que hoje está solitário. Mas porque eu sei que a promessa do Senhor diz que o Senhor faz com que o solitário, ele habite em família. Seja a Tua bênção sobre cada um dos nossos telespectadores, agora e sempre, em nome de Jesus. Amém? Amém mesmo? Querido telespectador, antes de continuarmos aqui o nosso programa com Carol Malta Oficial, num bate-papo muito show de bola, eu só quero lembrar, você sabia que na África, 2 países hoje proibiram as comemorações do Natal, exatamente para evitar retaliações de grupos ligados à Al-Qaeda, exatamente grupos terroristas, ou seja, estão nos tirando também o direito de comemorar o nascimento do nosso Senhor. Não seriam esses homens que também odeiam o Natal, que não querem o Natal, porque são vaidosos demais, ensimesmados demais? Então vamos pensar nisso, vamos orar também para esse povo que lá hoje está privado de celebrar o Senhor, ainda que eles de maioria muçulmana, mas o nosso Natal, o cristianismo, nós precisamos valorizar sim na pessoa e na figura de Jesus.